Boa tarde, que bela segunda-feira. Já desejo a você uma boa semana, né? Uma boa semana e já tem um feriado na quinta-feira. Bom, esse ano tá assim. Mas quero aproveitar você, cumprimentar você que está em Assis Brasil, está no Vale do Juruá, em todo o Acre, acompanhando todas as tardes, fidelizado ali com a gente, o Gazeta Entrevista, né? Você que acompanha pelas antenas parabólicas, redes sociais, TV aberta em todos os municípios do Acre. Para a gente sempre é uma alegria estar aqui nesse bate-papo. E hoje a gente tem aqui dois convidados especiais, porque não é todo dia, eu acho que, não sei se já aconteceu, pode ser inédito, né? Receber aqui dois ex-governadores do Acre, que é o governador Jorge Viana, que também foi prefeito, depois governador, e em seguida Binho Marques também, que foi governador. Estão aqui os dois para a gente conversar e bater um papo, e vamos direto para o assunto. Boa tarde, Jorge, bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Alegria estar aqui. Tudo bom? Binho, boa tarde. Tudo bom, E de fato, eu acho que nunca aconteceu, assim, de ter, né? E você que está dando o privilégio, a turma que está em casa, a TV Gazeta, muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar. Depois eu vou contar uma história dele e do Binho, que são colegas de estudante, aprontavam todos, mas só depois. Vez por outra, quando aparece alguém aqui do nosso tempo, aí a gente sempre está lembrando, não, e o Binho e tal, não, foi um tempo bom, maravilhoso. Antes do ensino médio, né? A gente estava ainda naquela época no fundamental, mas é isso. Bom, tudo bem, né, Jorge? Tudo andando, graças a Deus. Estou tendo o privilégio de ter na minha casa o meu amigo irmão Binho. O que você fez para arrastar o Binho aqui? Mas é que o Binho é cheio de trabalho, né? O Binho é uma das maiores autoridades de educação do Brasil. E ele começou tudo aqui fazendo escola no Seringal, lá com o Chico Mendes, no Projeto Seringueiro, depois lá no CTA, depois dando aula também. E, claro, militando sempre, e depois como secretário de Educação. Olha o meu privilégio. Secretário de Educação Municipal, Binho Marques. Secretário de Educação no Estado, Binho Marques. Na renovação, eu falei, Binho, acumula secretário. Falei, vem ser vice-governador. De jeito nenhum. Não troca o ser vice-governador por ser secretário. Aí eu falei, então tá resolvido. Tu fica vice-governador e secretário. Aí ele falou, assim eu aceito. Mas aí eu virei secretário de Inclusão Social também. Ele ainda me deu outra secretaria. É verdade. Acumulou, é verdade. Porque a gente, no planejamento, dividimos o governo em 5 áreas e o Binho coordenava toda a área social do governo, além de secretário. Mas ele sempre deu conta, né? E o Binho virou um grande especialista em educação. Ele trabalhou com 5 ministros. Como secretário, implantou coisas muito importantes, que quando ele estava conversando comigo ontem, na casa, te batendo um papo, ele disse, Jorge, os prefeitos estão bamburrando de dinheiro, os prefeitos do Acre, na educação. Porque eu criei o VAT, não é VAT que chama? VAT. Ele vai explicar que é um recurso que tira dinheiro dos municípios mais ricos e põe para aqueles que mais precisam. E aí eu digo, pô, tem que falar para a população isso. Mas então, aí o Binho é isso, e ele veio agora, a gente está aí num processo também de conversa, discussão, porque vai ter eleição no PT. Sim. E o Binho é um amigo, irmão que a vida me deu, e a gente fez um governo que eu diria, não é o governo meu, 8 anos, e o do Binho. Foram 12 anos de governo, porque eu não faria nada do que eu consegui sem o Binho. E quando ele chegou no governo dele, ele também só aceitou. Já estava pavimentado. Não, ele só aceitou também, foi outra briga, que ele não queria ser governador. Não queria ser, eu me lembro disso. É o governo da floresta. Não queria ser candidato a governador de jeito nenhum. Mas agora aí. Aí foi, né? Bom, fala um pouquinho aí, viu? Conta desse tempo aí. Bom, prazer estar aqui. Com experiência, prazer muito grande. O pessoal que está em casa não sabe, mas nós éramos do grupo Dimensões de Assuntos Ufológicos e Paranormais, né, Sérgio? Exatamente. Olha, ainda bem que o governo americano abriu o baú. Tá mostrando o que a gente já falava, né? Exatamente. Você tá vendo? O pastor Astério, meu querido amigo, que eu tenho o maior carinho, era então do grupo ufológico. Era o grupo Dimensões de Assuntos Ufológicos e Paranormais. Era. Tá vendo, gente? É descobertas, hein? Do nosso Não, mas legal, a gente queria fazer um cineclube. A gente foi a Brasileia comprar um projetor 16mm. Exatamente. E aí, quando o Jorge me colocou como secretário de Educação, foi um golpe. Eu queria ser secretário de Cultura. Ele disse, vem que eu estava em Salvador, né? O Jorge me chamou, vem aqui e tal, conversar, eu quero que você seja secretário na prefeitura. Quero que você seja secretário. Depois que o Chico foi morto, eu fui trabalhar em Salvador. E o Jorge foi eleito e disse, não, vem para cá, vem ser meu secretário de Educação. Não, Deus me livre, isso não. Eu quero ser secretário de Cultura. Ele disse, então tá bom, vem aqui. No dia que eu cheguei, ele anunciou meu nome como secretário de Educação. Estava no jornal já. Ele foi jornal. O primeiro secretário, só pelo jornal. O primeiro secretário que ele anunciou foi o meu.
E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou grato ao Jorge, que foi uma experiência incrível, né? A educação sempre foi muito bom. E a nossa história é uma história bem bacana, né? A gente era militante do movimento estudantil. Vem dali, né? Ele era presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia Florestal, eu era do Centro Acadêmico de História, junto com a Marina. Sim. E o Tião era presidente do DA de Medicina. Medicina em Belém. Em Belém. Então, nossa história é militância. A gente se encontrava na Uni lá. Lá em São Paulo. E essa Mas coisa da correto. militância que eu falo assim, a nossa geração foi uma geração com causa. Sabe, a causa do meio ambiente, imagina, eu convivi com o Chico Mendes, nós convivemos. Mudou tudo. A preocupação com os outros, com o mundo, com o social, de mudar, de transformar. Então a gente, garoto, vocês aí era fazendo A revista, gente imaginava fazendo que o jornal. século XXI seria um espetáculo Claro. de paz, de prosperidade. exatamente. Rapaz, eu teve no meu centro acadêmico lá na UNB, eu não fazia uma revista, mas eu fazia um mural semanal. E eu juntava os jornais, a gente fazia discussão toda segunda-feira e botava lá resumo das notícias com editorial e tudo. Era o lugar mais lido. Claro. Tudo dá para fazer, cara, quando a gente é jovem. E tudo isso me ajudou a militar, e depois militar em partido, depois militar na política e virar prefeito e governador. Por isso que eu digo para a juventude aí, ó, cara, começa. Lá no meu, não tinha o centro acadêmico. Aí eu fui criar, eu digo, como é que eu vou fazer? Tem uma turma da elite aí, eu falei, vamos plantar uma horta na área. Aí a gente começou a plantar verduras na horta. Aí o pessoal, mas despolitizado, eu digo, não, nós vamos discutir agora comida. Aí começamos a discutir, Legal. plantando verdura, como é que o povo estava comendo. Aí daquilo ali para a política foi um passo, daqui a pouco estava todo mundo revolucionário. Não, e o Astério começou com o jornal A Gota. Então, no movimento estudantil, a gente garota ainda, aprende a ser protagonista, aprende a fazer muito com pouco. Então, quando a gente criou a usina de arte João Donato, quando a gente mexeu na educação do ensino médio, colocou um auditório em cada escola, bibliotecas, os museus. as bibliotecas, a biblioteca pública, tudo, foi pensando nisso, Astério. Sim. Opa! Tem gente aqui na tela. Olha aí, o pessoal aqui adianta. É que você está no Acre, né? Você está em Rio Branco. Olha a pergunta que surgiu aqui do Elisiário. Boa tarde, Astério. Pergunte para o Jorge Viana se ele será candidato ao Senado e Bill Marx se será candidato ao governo do estadual. Então, Rapaz, olha, já lançaram. Eu estava só preparando aqui a conversa que fazia anos que a gente não se via e tal, mas o povo já foi direto. Jorge. Não, mas então, o pessoal já fez chapa, já Vamos. tudo. Mas aí eu vou agora piorar a situação do Binho, né? Porque, como ele disse, ele, para mim, a gente militou em tudo, fomos coordenador de campanha de Chico Mendes, de Marina, a campanha das diretas, a gente batalhando. E quando eu fui chamar o Binho para ser secretário de Educação Municipal, ele não quis. Eu quero ser de cultura. Eu digo, beleza. Aí arrumamos, ele veio, quando chegou aqui já estava nomeado. Eu agora estou nessa batalha aí, né? Estamos discutindo, muito provavelmente vou disputar uma das 2 vagas do Senado. A pessoa vai poder votar 2 vezes, meu nome vai estar lá. Aí eu estou fazendo aqui no Astério um convite para o Binho. Pô, Binho, vem ser meu senador suplente. Porque eu acho que ele não aceita ser suplente de senador, porque o Zamir não O aceitou. Zamir era o senador suplente. Né? o Até Zamir- o cartão dele era senador suplente. Era, ele tinha aí. Cara, eu vou contar um episódio que aconteceu. O Roberto Moura, meu amigo, ainda estava vivo aqui nos estúdios. Eu estava bem ali esperando para gravar. Aí o Kleber, eu acho que era o saudoso Kleber, que fazia um programa, ia entrevistar o Zamir Teixeira. Aí o Kleber começou, boa tarde, senhoras e senhores, eu estou aqui, eu não sei se era noite ou era de tarde, com o suplente de senador, Zamir Teixeira. O programa gravando. Ele falou, para, Zamir. Não, senhor. Eu sou senador suplente. Refaça a pergunta. Tá aí, Binho. Tá Eu formulado o convite. já falei pro O Binho convite que... para senador suplente é... Aí Mas o PT vai ter eleição dia 6 de julho. Sim. Né? Já é público notório a sua discordância em relação ao partido, é pública e tal. O que é que pode acontecer? O que as pessoas perguntam muito é isso. O que é que pode acontecer no PT do Acre? Porque está consolidado aí praticamente um diretório estadual. E você não concorda com o que está acontecendo. O que é que vai? Não, primeiro que assim, é muito normal, estamos falando de Partido dos Porque Trabalhadores. fala-se até que o Jorge pode sair do PT. Olha, Você sabe que... como tem uma eleição, é muito normal que a gente tenha processo, que tenha discussão, tenha caminhos diferentes, isso faz parte, né? E dentro do PT isso é quase uma obrigação que aconteça. O problema é o momento que a gente vive. O PT que nós construímos, o Partido dos Trabalhadores, o partido nosso, era o partido do sonho, de transformação em realidade, de sonhar uma grande transformação, mudança.
E aí nós conseguimos, graças ao povo do Acre, fazer essas mudanças. Quando fomos prefeito, governador, né? Ganhamos mandato de senador. Então, essas transformações todas estão por aí. Quem é mais novo pode duvidar, mas pergunta às pessoas mais que já têm um pouco mais de vivência, que você vai se deparar com todas as mudanças na segurança, na educação, na saúde, na infraestrutura, na cultura e na vida do povo acreano. A gente trouxe de volta o ânimo de ser, do orgulho de ser acreano. Fomos nós que botamos essas bandeiras, fiz aquele novo Mercado Velho que agora está indo embora, acabando tudo. Aquela gamileira que ontem eu vi a solenidade cheia de abandono, numa plena solenidade comemorando o Acre Estado, 63 anos, quando a gente botou aquele mastro com aquela bandeira, o povo do Acre, a gente cantava o hino em todo canto. Mas o problema é que os tempos são outros. Nós temos problema a resolver. Houve um desencontro da sociedade com o PT. Eu acho que a gente sofreu muitas injustiças no trabalho, mas isso é parte do processo. A gente ganha e perde. E eu acho que a gente tem que discutir o seguinte: o que é que a gente precisa ter para ver se a gente recoloca o sonho de volta? E eu acho que nesse momento não é hora de brigar interna, então eu não vou disputar com ninguém PT, porque eu nunca fui nem da direção. Eu não estou querendo impor nome de ninguém, eu não quero saber do dinheiro de partido, nada. A única coisa que eu queria é um ambiente de paz. Hoje tivemos uma boa reunião com companheiros, aí o Zen está ajudando, o André Camay está ajudando, porque tem um arranjo que é do PT mesmo, das forças políticas do partido lá, que eles fizeram, eu não participei, e nós, a coisa que eu estou discutindo é o seguinte, ó, não vou fugir, o companheiro Cesário, que é um companheiro que está pleiteando ser presidente, ele quer ser candidato a estadual. Eu acho que nessa hora, quem for ser candidato, e é importante que ele seja, porque ele certamente vai ter muito voto, pode virar deputado. Eu até gostaria de ver como é que fica aquela assembleia com o Cesário lá dentro, fruto da militância e tal. Mas nós estamos discutindo outra coisa. Como é que nós vamos organizar uma eleição? Como é que nós vamos organizar uma eleição? Nós que não temos nada, nenhuma prefeitura, nada, tem que ter humildade, reunir pessoas que conversem com todo mundo, não é hora de ter alguém porque é militante, é radical. Militante eu fui a vida toda. Sim. Mas eu aprendi, eu estou com 65 anos. Então a gente achar um ponto ponderado, é o apelo que eu tenho feito, de ter um entendimento, de botar um nome que ajude a construir, apoiando os caras que vão ser candidatos e tal. Eu espero que isso aconteça dentro do PT. Como eu sou otimista, eu espero que isso aconteça, não significa ninguém ganhar, nem ninguém perder, porque a eleição é só dia 6 de julho. Você acha que vai haver um entendimento aí, se não houver? Não, eu acredito que vai ter. Eu não trabalho com a tese, porque a gente já sonhou tantos sonhos impossíveis e realizou, que eu só estou na política porque eu me emociono ainda com o que eu falo, eu acredito no que eu falo, eu sei que a política é feita em conjunto e nós precisamos primeiro, se a gente for gastar energia interna, dentro de partido, para poder depois querer enfrentar os adversários, eu acho que aí não compensa nem participar. Eu, obviamente, né, que eu estou fazendo esses apelos, conversei com todo mundo, fiz uma reunião, um café da manhã na minha casa, muito bacana hoje, foi tão emocionante, tão bonito, o Angelim está aí também, sabe, ouvi o Nilson Mourão, ter ouvido o Ramundão, o Júlio Barbosa, nesses dias eu tenho feito. Então eu prefiro, Astério, acreditar que até lá o dia 6, nós vamos estar bem resolvidos internamente, porque o nosso problema não é interno. Está o PT resolvido, não ganha nem nada ainda. É uma condicionante, mas a gente tem que disputar a sociedade, ir lá conversar, trazer uma confiança de novo, porque eu acho que o Acre está indo ladeira abaixo, o povo está indo embora, muita decepção, e é isso que a gente quer mudar. Eu, se for senador, é para pegar e fazer o Acre ser respeitado de novo no Senado. Vou fazer um intervalo e só lembrando o telespectador que fez a pergunta, o Binho não é candidato. O ano que vem é nada. Pô, mas você não pode falar essas coisas, não. Vamos deixar aí a possibilidade. Deixar, porque senão ele cria esperança bem colocado, bem colocado. Eu vou para o intervalo e volto já já, conversando com os dois ex-governadores, Jorge Viana e Bill Marques. Daqui a pouco eu volto, já já.